Público Federal. Aí, no momento que passaria, é um desenho, um esquema do percurso, passando pela ponte, a Avenida Frei Serafim, em frente IT, até ao local onde foi encontrada morta a estudante. Aqui as para o veículo ao Tribunal Regional do Trabalho. Bem, segundo testemunha, que fica bem em frente, o vigilante da Hyundai, aproximadamente na a PRF, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, dá uma ré de aproximadamente 20 metros e para naquele local que vocês estão vendo ali, aquele ponto vermelho. Por onde ela caminhou. Aquele muro, realmente feito dois roteiros ali. Que fez o papel de Fernanda apresentando o percurso feito por Fernanda Lages dentro do canteiro de obra do se dirigindo ao muro que divide o Regional do Trabalho e Ministério Público Federal. Ela segue ali à margem do muro, tentando alcançar o ponto exato em que o muro em que os dois terrenos se unem, né? No momento, o muro ainda inacabado, que separaria as futuras instalações de TRT e Ministério Público Federal. E aí ela se aproxima do final do muro para contornar esse muro e só então ter acesso à obra do Ministério Público Federal. Portanto, esse é o percurso feito por Fernanda Lages na simulação feita pelo Ministério Público, aliás, pela Comissão Investigadora do Crime Organizado na Reconstituição. Domingos, ela, nesse percurso, ela olha para ele por 2 vezes, nas 2 apressa o passo, não chega a correr, mas apressa o passo, e o que ele percebe de onde ele está, segundo ele, é que ela vira para a direita. Ele estava numa posição que dava para ver, se ela tivesse entrado um pouco para a esquerda, ficar acompanhando ainda pelo visual. Mas segundo ele, ao passar ali naquele muro que divide as 2 obras, ela teria virado para a direita. O que sugere que ela poderia ter vindo pela lateral do prédio e depois entrado pelo saguão até chegar às escadarias, ou também lá pelo fundo do prédio. Quem já andou por lá sabe que lá na parte posterior tem também um acesso, 2 acessos, um normal de escada e o outro previsto para quem é cadeirante. Isso aqui é uma imagem como se a Fernanda fosse a visão dela, ela caminhando, como se ela tivesse, é isso que ela estava vendo enquanto caminhava. Essas são imagens feitas pelos peritos durante a reconstituição do crime que vitimou Fernanda Lages. Aí é uma câmera chamada primeira pessoa, simulando a visão de Fernanda Lages, quando ela chega, no momento em que ela adentra ao canteiro de obras do Ministério Público, com aqueles galpões ali destinados aos trabalhadores, locais onde eles fazem as refeições, e aí uma imagem aérea dos 2 canteiros de obra, o canteiro do TRT, onde está esse ponto vermelho, aí você vê a movimentação
de Fernanda Lages. O ponto azul seria a vista do vigilante da obra e o ponto vermelho, aí uma espécie de simulação da vista do... E aí seria a visão do vigilante, do local onde ele estava. Foi filmado, era a distância, ele estava lá na parte lateral, já que divide que faz divisa com a superintendência da PRF, e era o local, sentado numa cadeira, que segundo ele observou, desde o momento em que coloca a mão entre uma folha e outra do portão, retira a corrente do prego, entra, recoloca a corrente e começa a caminhar. Então ele passa a observar desde esse instante. Então essa é a imagem de alguém que está no local e ele, segundo afirma, estaria pela manhã. Bem, para vocês entenderem, é aquilo ali. O ponto azul seria... Então seria a representação esquemática aí da polícia. Trabalho da equipe, do núcleo de inteligência, que, segundo eu soube, o doutor Alessandro se é apagar o helicóptero para fazer esse trabalho aí. Para conseguir. Posição local ali da guarita, local do outro dormia lá e futuramente será o auditório, os dois pontos azuis. Essa é uma imagem interna, meio escura. E ali já há o acesso das escadarias, que não é tão fácil, mas está ali a porta, na hora que você puxa ela, você acessa as escadarias. E ali, ponto vermelho. Isso aí, as duas prováveis rotas feitas pela Fernanda naquela manhã. Ela tanto pode ter acessado pela lateral, como por um acesso que fica ali nos fundos, que dá, por sua vez, acesso ao estacionamento, o futuro estacionamento do edifício. Bem, imagens do local, já teve que... Passando... Bem, teve uma pequena falha ali, né? O que foi, Ítalo? Bom, a apresentação do delegado Paulo Nogueira, agora apresentou... Estava apresentando o esquema feito pelos na reconstituição da Lages. Eles apresentavam exatamente o percurso, complicado percurso feito por Fernanda Lages entre as obras do Tribunal Regional do Trabalho e obra do Ministério Público Federal. Você está vendo imagens aéreas dos dois canteiros de obras, os trechos que já foram apresentados pelo delegado Paulo Nogueira, mas como prometeu o delegado, como prometeu a CICO, a apresentação do resultado final dessas investigações, do trabalho investigativo, está sendo bem detalhado. Porta, supostamente ela tem acesso ali por aquela porta, e ali é a altura que dá em torno de 29 metros de altura. Bem, eu creio que suficiente, tá, viu? Tá bom. Pois é. Aí a imagem que mostra o local onde ela teria tido acesso e de onde teria caído, o lugar onde ela caiu, evidentemente. E aí há uma imagem dos dois canteiros, mais uma vez, apresentados pela polícia, mas
Ele mostra ali exatamente a área por onde ela saiu e a altura da qual ela caiu, por volta de 29 metros de altura, a queda da estudante Fernanda Lages. Foi essa apresentação feita pelos policiais. Agora vamos ver, deve se pronunciar agora o delegado-geral da Polícia Civil, James Guerra. Vamos ver se nós vamos poder ver mais alguma coisa da apresentação da polícia. O delegado Paulo está se aproximando aqui. Vou ver se eu consigo chegar aqui ao delegado Paulo Nogueira. Revela todos os passos da vítima, tá? Desde o momento em que ela se encontra com as amigas em um primeiro bar para assistir um jogo de futebol, até depois uma boate conhecida aqui na cidade, até que se chega ao bar Pernambuco. Até aí não ficou evidenciado nenhum tipo de desentendimento. Delegado Paulo. Faz esse percurso que vocês veem. Daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado Paulo Nogueira. Isso foi confirmado pelas pessoas no local, isso é confirmado pelas câmeras de vigilância e isso é confirmado pelo vigia da Hyundai e pelo vigia seu Domingos, tá? Então ela chega até aquela obra, né, por volta de em torno de 5h25 mais ou menos da manhã. Ela adentra sozinha, faz o percurso ali em torno do muro e vira para o prédio da direita. Seu Domingos então afirma que a partir daí ele viu com os olhos a moça, todo o percurso que ela faz. Ela vira para a direita então no prédio, quando ele então diz ouvir vozes masculinas. Bom, a distância do vigia para lá é uma distância de mais ou menos uns 40 metros, né? 30, 40, mais. Em torno dos 100 metros de onde ele está para onde ela entrou. Mas o prédio do Ministério Público Federal ele fica um pouco acima, né, do que a obra do TRT. Entendeu? Então fica um pouco. Né, então eu vi o som. Observar o seguinte, que pelo horário nós não tínhamos um grande fluxo de veículos, portanto era audiente está narrando o seu Domingos. Então ela entra. As escadas, elas não são facilmente visíveis, tá? Como toda obra, como toda edificação, as escadas são o segundo tipo de acesso. O primeiro é o acesso do elevador, que não estava pronto naquele dia, né? Então ela acessa as escadas e chega até o ponto superior do prédio. Bom, quanto tempo ela passa lá? Ela passa entre, mais ou menos, né? Falta a perícia especificar em termos de minutos e segundos. A gente pode que ela 15 minutos no prédio. Se vocês forem observar o tempo de caminhada em relação ao todo. Então o que a gente está concluindo é que ela passa muito pouco tempo dentro do prédio, certo? Bom, qual é a divergência que existe? Tá? Que primeiro eu queria explicar o seguinte: o nosso trabalho tem o mesmo objetivo do trabalho do Ministério Público, é o mesmo objetivo, não muda nada. Eles querem esclarecimento do fato e nós queremos também. Onde é que existe a divergência de entendimentos? A divergência de entendimentos existe porque no nosso entendimento, no entendimento da Polícia Civil, toda a ação que resulta na morte da Fernanda Lages ocorre dentro do prédio. Nossa investigação não aponta nem a entrada de ninguém por algum outro setor do prédio, nem aponta que ela tenha ido lá se encontrar naquele momento com alguém. Por quê? Porque as investigações revelam que não há contato telefônico, não há contato de nenhum tipo, nem entre o telefone da vítima, nem o telefone de ninguém do seu relacionamento, nem tampouco do seu relacionamento com outras pessoas do seu relacionamento. Então, dentro da investigação, fica evidente que ela não ligou e nem recebeu ligação, salvo por 2 ligações de um rapaz